Pousa na lagoa dos sapos, sobe na pedra dos calangos, anda na passarela dos homens, deita na cama dos reis. Anda na lagoa, deita na pedra, sobe na cama, pousa na passarela, mistura tudo e vem, esconder-se do invisível, na loucura dos lúcidos, o lugar é aqui. Protagonista do começo aos dias de hoje. Ela tem uma energia que gera uma cortina mista de esperança e sucesso. Com passos firmes e largos, nasceu na Vila Embaçaí, com ares de campo, estilo de fazenda, conforto de templo, a pousada Lagoa da Pedra, que resume em sua concretização a frase simples e precisa: local para você viver o sonho da felicidade. O paraíso dentro do paraíso. Conheça essa história e passe a fazer parte da memória afetiva e da família Lagoa da Pedra. Bem-vindo ao mundo dos sonhos. Embaçaí chegou como uma espécie de acaso, embora eu não acredite que o acaso exista. Eu gostava muito de acampar, de fazer camping selvagem. Minha mulher também, a Ana, gostava, e a gente, todo final de semana mais prolongado, a gente escolhia um lugar, de preferência um lugar mais primitivo possível, desconhecido, para a gente acampar. Então, em torno de Salvador, a gente conhecia praticamente tudo. Uma vez nós viemos acampar em Embaçaí com os amigos, e quando chegamos, um deles subiu numa cancela, caiu e quebrou o braço. A gente nem armou as barracas, voltamos para a Praia do Forte, e ele voltou para Salvador porque não aguentava de dor. Quando nasceu meu segundo filho, aí a gente viu que já não dava mais para acampar com duas crianças, ficava muito difícil. Falei, agora vamos nos aquietarmos em algum lugar, né? Aí começamos a pensar, todos os lugares que nós passamos, onde é que nós vamos construir uma casinha para ficar tranquilo. Aí lembramos, e aquele lugar que a gente não conseguiu acampar, vamos lá conhecer? Vamos. Aí chegamos aqui, por coincidência, tinha uma pessoa vendendo um terreno entre o rio e o mar. Terreno grande, bonito, cheio de coqueiro. Aí a gente falou, é aqui mesmo. Nem olhamos, foi o primeiro lugar que nós procuramos, foi o primeiro que nós ficamos. Armamos, eu comprei uma barraca grande, de 2 quartos, com varanda e tal. Armamos a barraca, mandamos construir um quiosquezinho de 2 águas. E aí armamos a barraca e ficamos. Os amigos armavam a barraca em volta desse quiosque, a família, quando vinha, e tudo ficava ali em torno disso. E ficamos 2 anos com essa barraca armada. Eu armei e não desarmei mais, ela simplesmente se acabou. Aí resolvemos construir uma casa, e a casa foi projetada no mesmo conceito do quiosque, né? A cozinha era para o lado de fora, para a varanda, o banheiro era para as pessoas, os amigos armarem também as barracas em volta, porque a casa não dava para abrigar todo mundo. E um varandão grande, onde concentrava toda a parte social. Aí, quem construiu essa casa para mim foi um sergipano, um mestre de obra sergipano, que estava morando aqui em Salvador, casado com uma nativa daqui. E um dia ele me chamou, falou, eu tenho uma coisa para te mostrar. E me trouxe aqui, nesse lugar. Eu subi em cima da pedra e olhei a paisagem em volta e, sabe, eu senti assim, pô, isso aqui é muito lindo. Era só mato, uma coisa bem rústica, pedra, mato, mas tinha uma beleza diferente, né? Aí ele falou, olha, eu estou querendo construir umas casinhas para alugar.
você não quer participar comigo nisso? Aí eu nunca tive comércio, eu era um técnico, né? Nunca tive comércio, nunca mexi com empresariado, com nada, não sei vender, não sei comprar, né? Aí eu falei para ele, olha, isso não é a minha, né? Ele falou, não, a gente constrói, aí eu estou morando aqui, eu fico aqui, eu tomo conta, eu faço tudo. Você só me ajuda a construir. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Embaçaí nessa época estava começando a aparecer na mídia, né? Porque o Guia Quatro Rodas, ele tinha, na época, lançado o primeiro guia de praias, que era uma revista. E cada trecho do litoral eles iam descrevendo e destacavam um lugar para fazer uma reportagem. Eles destacaram Embaçaí, no trecho entre Salvador e Aracaju. E fizeram uma reportagem muito bonita. E Embaçaí na época não tinha nada, só o Fernando Silva aqui da Anzol de Ouro, ele tinha um chalezinho que ele alugava. E aí esse chalezinho foi destacado lá na reportagem, e aí o Abelardo, né, que tinha ideias, vão fazer para alugar também e tal. Eu, para ajudar o Abelardo, entrei nessa. Aí construímos a pousada. Próximo de inaugurar, a gente ia inaugurar no Carnaval de 1990. Próximo de inaugurar, ele construiu uma caixa d'água, um tanque, e ruiu esse tanque. Caiu nas vésperas de alugar. Eu tinha ido com Ana em Tobias Barreto, que a gente tinha comprado lençol, fronha, travesseiro, essas coisas todas, né? Colchão já tinha comprado. Todos os móveis da pousada a gente tinha feito aqui em Malhadas com um carpinteiro mesmo, um cara muito bom, né, que também é uma outra coincidência. Nós temos até portas e janelas aí nos apartamentos de Jota que foi feito por ele há 30 anos, há mais de 30 anos atrás. Esses banquinhos que tem dentro dos quartos, tudo foi ele que fez. Então, ruiu e Abelardo aí desapareceu, sumiu, né? E a minha família tinha vindo toda de Brasília para a gente fazer a inauguração da pousada e tal. Aí falei, pá, agora não tem mais jeito. Aí meus irmãos disseram, não, nós vamos inaugurar de qualquer jeito. Aí eu falei, então, se vocês querem inaugurar, vocês assumam, né? Aí eles procuraram uns pedreiros aqui de Malhadas. Em 3 dias, eles ergueram a base do tanque, compraram aqueles tanque Eternite, botaram em cima, fizeram a instalação e a gente inaugurou no Carnaval, só com a família. E Abelardo aí apareceu 2 meses depois, dizendo que agora ele não tinha mais condição de ficar aqui, porque ele era um construtor, a obra dele tinha ruído, não sei, que ele queria ir embora. E se eu não quisesse ficar com a pousada, ele ia vender a parte dele para outra pessoa. E eu já tinha gasto praticamente todo o meu dinheiro na construção. Mas eu agora tenho que assumir, não tem jeito, né? E vendi carro, peguei a poupança dos meninos, juntei tudo que tinha, dei o carro para ele, a poupança, e ele foi embora, e eu fiquei com a pousada e sem nenhum tostão no bolso. E tá aí. Os primeiros 12 anos, a pousada só dava prejuízo. Eu tinha que injetar dinheiro. Isso prova que eu não sou realmente nenhum empresário, nenhum comerciante, porque qualquer um tinha desistido logo no início, né? Porque você ficar mantendo uma coisa que não tem retorno nenhum. Zeca já estava com isso daqui, com a pousada.
Ele tinha uma casa de veraneio ali nas dunas. E aí nós vínhamos para cá. Principalmente período de verão, que a família vinha de Brasília, por exemplo, ia para Salvador e a gente vinha para cá. Como os irmãos todos tinham os filhos pequenininhos, então a gente ficava aqui. Só que depois, futuramente, aí o meu companheiro achou de comprar um terreno, a gente comprar um terreno aqui também, né? Já em função da pousada. Aí foi quando a gente adquiriu dois terrenos que ficaram acoplados, né? Juntou com a área da pousada. Então foi aí que eu comecei a vir para cá, final de semana só, porque eu trabalhava lá em Salvador, numa empresa de engenharia. E aí quando foi construída as duas cabanas, né, que estava já construída no nosso terreno, já no limite entre o terreno que a gente adquiriu com o terreno da Lagoa, da Pedra. E como na época tinha dificuldades de permanecer, que em Baçaí não tinha nada, para chegar em Baçaí era difícil, aí a gente construiu essas cabanas equipadas, no caso. Mas aí depois que o meu companheiro faleceu, né, que foi em 94, aí foi aí que eu vim para cá, que fiquei aqui direto. Fiquei aqui 7 anos, de 94 até 2001. Porque aqui não tinha, né? Em Baçaí não tinha comunicação assim, nenhuma na época. Muito difícil o acesso para cá e não tinha. Então o único local que tinha era uma fazenda que tinha aí, que era do Rodolfo, né? Do finado Rodolfo, que inclusive depois eles construíram uma pousada. Mas se a gente precisasse de alguma comunicação na época, a gente teria que ir lá na fazenda dele e pedir para fazer a ligação. Aí muito depois é que chegou o telefone aqui, a comunicação aqui em Baçaí, mas nessa época não tinha celular, não tinha telefone fixo, não tinha nada. Mas aí surgiu a questão, o salão, né? Porque eu tinha feito uma formação em biodança e estava fazendo uns trabalhos. E o primeiro trabalho que eu fiz foi na casa de uma amiga lá em Busca Vida e foi muito difícil a estrutura, sabe? Muito complicado. E eu falei, eu tinha que fazer uns 3 meses depois. Falei, eu vou construir meu salão para me fazer na próxima. Em 3 meses eu construía aquele salão, quer dizer, ele era metade do que é hoje. Mas em 3 meses eu fiz e no próximo eu já fiz o meu trabalho aqui. E com o salão apareceu a frequência de brilho, né? Eles estavam procurando lugar para fazer trabalho, já tinham testado em outro lugar, não tinha dado certo. Aí eles vieram para aqui, conheceram e resolveram fazer aqui. Era uma estrutura ainda muito precária, mas eles não tinham nada melhor, né? E aí isso deu um up, né, na pousada muito grande, porque eles ficavam muito tempo. Você tem uma ideia, eles ocupavam praticamente a metade dos dias do ano na baixa estação. Então isso aí era, né? Aí construímos mais apartamentos, reformamos totalmente o restaurante, dobramos o salão, tudo em função deles. E foram aparecendo outros grupos terapêuticos e tal, e a pousada foi crescendo. Não, foi isso daí. Inicialmente, quando Zeca construiu a pousada, que ele também ficava em Salvador o tempo todo,
foram feitos esses 10 apartamentos ali que nós batizamos de... nós não, inclusive foi ele próprio, que batizou de jardim, apartamentos jardim. Aí logo em seguida foi quando eu cheguei e assim, comecei a vir para cá e aí a gente construiu as 2 cabanas, que ficou um bom período, né? Aí depois os outros apartamentos foram feitos com eu não estava aqui. Foi quando o grupo começou, o Frequências de Brilho começou a frequentar aqui, como não tinha espaço suficiente, porque era uma quantidade grande de pessoas que vinham para cá e não comportava, e foi quando foi feito essa modificação, inclusive nesse próprio restaurante aqui, o restaurante era pequeno e a demanda era grande, aí teve que fazer uma reforma aqui, mudar, que ficou lindo, né? Mudou totalmente. Não sei se vocês viram as fotos antigas, que tem um restaurante pequeno. E aí quando eu fui embora foi quando só tinha construído a piscina aqui, que também não tinha piscina. Não tinha a recepção também, a recepção funcionava lá embaixo, naquela parte ali que divide os apartamentos do 1 ao 10 e do 6 ao... Não, do 1 ao 5 e do 6 ao 10. Então aquela partezinha ali é que funcionava a recepção. Mas aí teve que construir, quer dizer, foi melhor construir esses apartamentos para que acomodasse melhor os participantes do grupo, né? Foi assim que surgiram as outras unidades. Não, desde o início, tanto que a Lagoa da Pedra é em função disso, são as pedras, né, as rochas, mais a lagoa. A lagoa, na época, ela tinha bastante água, porque Embaçaí era um local, né, que quase não tinha movimento, quase não tinha pessoas residindo aqui, vamos dizer assim. Então, com isso, acumulava, apesar daqui ser um lençol d'água, mas a lagoa, ela demorava muito para secar, então ela ficava mais tempo com água. E em função disso daí, a gente limpava ela toda, tirava o junco, tinha até uns caiaquezinhos que as pessoas, né, quando vinha família, por exemplo, as crianças adoravam ficar andando, tinha 2 caiaquezinhos, ficar aí andando. E a gente limpava mesmo, a gente entrava, nós mesmos, entrávamos dentro dessa lagoa. Zeca mesmo várias vezes entrou aí dentro para limpar esta lagoa, quando ela estava mais seca. Era muito raro até ela secar muito, secava, mas era raro ela secar. Mas aí depois vai chegando a evolução de tudo, aí constrói coisas ali e tal, e a lagoa foi mais, tipo assim, sendo assoreada, né? E ela realmente, quando chega no verão, ela seca muito e ela não está mais mantendo por mais tempo a quantidade de água que ela mantinha antes. Mas esse ano está sendo até maravilhoso, né? Porque choveu muito esse ano e ela está conseguindo manter a água aí, porque fica muito bonito, né? Porque ela, inclusive a foto principal na época da pousada era exatamente assim, a lagoa cheia com os caiaques, né? Lógico que quando chegava, como eu disse, no verão, a lagoa seca. E ela chegou aqui ela veio de São Paulo e ela viu a foto, né, da lagoa, linda, maravilhosa. E como ela chegou no verão, em pleno verão, aí não tinha água. Aí ela disse que inclusive nós estávamos fazendo propaganda enganosa,
porque não tinha, cadê a lagoa? Não existe lagoa. Mas retornando ao início, quando eu subi nessa pedra, eu estava me lembrando que tem um biólogo e bioquímico inglês que chama Rupert Sheldrake. Esse cara escreveu um livro em que ele diz que tem determinados lugares na natureza que tem uma energia própria. Não é à toa que os templos antigos, as igrejas e tal, são em determinados lugares. Quando você chega, você percebe que sempre é um lugar especial onde tem esses. E eu penso que aqui é um lugar especial. São pontos de energia na Terra, né? Isso já tem até estudos que mostram os meridianos como se fossem os doim do corpo humano. Tem aqueles nós onde são pontos. Quem acredita que a Terra é um organismo vivo, como eu acredito, né? Isso seriam como os doins do corpo humano, né? Então, aqui é um lugar especial. Todas as pessoas que vêm aqui sentem essa energia diferente. Então, isso fez com que a pousada fosse sendo conhecida, viesse grupos de todos as abordagens terapêuticas, passaram por aqui e aí continuam passando.